A malformação uterina é um tema muito interessante, é um tema que é pouco abordado. Ultimamente eu tenho aumentado um pouco mais os comentários, os vídeos sobre úteros septados, útero bicorno, útero em T, útero em Y. E hoje, por causa de uma pergunta de uma paciente, eu acabei escolhendo esse tema. Vamos falar de um tema um pouco diferente, que é a abordagem estereoscópica nos úteros bicornos. Então, vamos lá. Seja bem-vindo à Estereoscopia BR. Vamos iniciar o vídeo primeiro mostrando uma cavidade uterina normal. O objetivo de quando a gente trata uma malformação uterina é levá-la ao mais próximo do formato e da simetria de um útero normal. Existem algumas alterações que não fazem o menor sentido da gente corrigir, como é o caso dos úteros arqueados, porque o útero arqueado, apesar de ser uma alteração, ela não causa nenhum problema na parte gestacional da paciente ou não interfere em nenhum sintoma. Então, é sempre importante a gente entender se há algum problema, se há alguma queixa, se a paciente tem infertilidade por causa dessa alteração, porque ainda não está batido na literatura que a gente deve operar todas as pacientes. Vamos mudar aqui então. Vou mostrar aqui. Existem as duas alterações mais comuns que a gente encontra, que são os úteros septados, que é o caso aqui desse útero aqui do lado, né? E o útero bicorno, que são útero que tem as duas cavidades. Qual que é a diferença? O útero septado, a parte externa dele, o contorno, né, é exatamente igual ao de um útero normal. Então, na verdade, ele não teve uma reabsorção aqui adequada do fuso e ficou essa dentação aqui dentro. Então, pela estereoscopia, basta a gente fazer uma secção até a linha interostial e a gente corrige o problema. Porém, no útero bicorno, a gente não tem essa capacidade de fazer essa secção, porque se eu por acaso for seccionar, eu vou abrir aqui a cavidade e vou cair na cavidade pélvica. Então, essa é a diferença que parece pequena, mas não é. Ela é muito importante na hora da gente dar o diagnóstico. Por isso que o diagnóstico antes do tratamento tem que ser muito preciso, muito bem feito. O padrão ouro do diagnóstico dessas malformações é estereoscopia mais a laparoscopia. Esse é o padrão ouro. Porém, um exame muito bem feito supre completamente a nossa necessidade e ele chega perto de 100% de sensibilidade e especificidade. Por isso eu recomendo, por exemplo, às vezes as pessoas comentam comigo, eu já peguei também alguns laudos, em que eu pedi uma ressonância e veio no laudo para mim que útero septado ou útero bicorno, às vezes os dois laudos juntos. Então, assim, você tem que entender para quem você faz esse laudo, para quem você pede esse laudo e como que você pede. Não recebi jabá aqui para cá, mas já vou dar uma mão para os colegas que têm dificuldade. Vou dar 3 indicações, tá, de colegas que fazem isso muito bem aqui em São Paulo. A clínica que eu trabalho me ajuda demais com isso, as meninas são maravilhosas, principalmente a Eliana, a Raquel na clínica City Rinode, tá? Todo o grupo faz muito bem o exame do ultrassom 3D, me vem desenhado bonitinho as distâncias que eu quero, a gente já tem uma sintonia, elas já sabem o que eu peço, tá? Então já vem direitinho para mim e é isso que eu passo para vocês. Tem aula anterior da necessidade da gente conversar com o ultrassonografista ou com o radiologista sobre o que a gente quer no útero, da malformação, nos miomas, então isso é muito importante. Existem outras opções também. Leandro Matos, do Grupo Alta, nossa, maravilhoso, o laudo dele é excelente, vai dar um laudo muito bom para vocês, e outro colega, o Lucas Rios, que faz um Fleury também, pode encaminhar para qualquer um desses 3 serviços que vai vir um laudo excelente, de alta acurácia, e o principal que é o seguinte: oi colega, é isso, é aquilo, essa dificuldade, teve alguma dúvida, precisa, então assim, o fundamental para o tratamento cirúrgico dessas malformações é ter um diagnóstico preciso, porque não tem cabimento a gente indicar uma estereoscopia com laparoscopia associada para fazer o diagnóstico, tá? Então não é porque é o padrão ouro que a gente vai ter que utilizar. Lembra que com um profissional fazendo adequadamente, ele vai me dar o diagnóstico preciso, se é um útero septado bicorno, e as distâncias que eu preciso também. Mas lembra também que parte do estereoscopista,
você orientar o seu colega o que você precisa. Não solta lá, quero uma ressonância de útero, porque ele não é obrigado a saber o que você está pensando. Então indica, coloca lá, eu tenho uma suspeita de uma malformação, quero saber a distância da serosa até a linha interostial. Então o que você vai querer? Ósteos, linha interostial aqui em cima, distância da serosa e distância do fundo uterino. Isso você vai conseguir descobrir se é útero septado e você pode cortar aqui em cima e tratar, ou se não, é um útero bicorno e você não vai conseguir ligar a linha interostial, porque se você for cortar até lá em cima, você vai ultrapassar a sua serosa e vai furar a cavidade, tá? Então tome cuidado com isso, tenha um colega próximo de confiança que faça esse exame legal para você. Isso muda completamente a segurança do seu procedimento. Isso aqui torna um procedimento fácil e quando fizer mais ou menos, estiver inadequado, pode ser que você complique a sua situação. Então vamos aqui para os úteros bicornos, né? Vou separar aqui as duas na classificação. Existe útero bicorno completo e útero bicorno incompleto. O útero bicorno é uma alteração em que é um pouco mais complicado o tratamento cirúrgico e muitas das vezes não tem a necessidade desse tratamento. O útero bicorno completo é aquele que vai até o orifício interno, então ele vai até lá embaixo, enquanto que o útero bicorno incompleto, ele pega aqui metade da cavidade ou menos, tá? E ele tem a diferença aqui que a linha interostial, o fundo, né, da serose, ele está abaixo aqui da linha interostial, então não permite um tratamento, na maioria das vezes, com um esteroscópio. Existem outras formas que a gente pode tratar quando necessário, como a cirurgia de Strassmann, que é uma cirurgia que pode ser feita aberta ou por laparoscopia, em que você abre e junta as duas hemicavidades numa coisa só. Um ponto que me comentaram há algum tempo era que a falta de referência nos meus vídeos aqui. Então é o seguinte, os vídeos que eu coloco no Instagram, os vídeos que eu coloco no YouTube, eu não coloco geralmente referência, tá? Por quê? Para ser um vídeo mais rápido, que é um vídeo que não tem tanto detalhe, e o colega que quer ampliar o conhecimento e fazer, eu dou duas sugestões, né? Na verdade, eu acho que as duas têm que ser feitas. Primeiro, não acredita no que eu estou falando se não tem uma referência bibliográfica, mas sente e estuda, tá? Isso é ótimo. Você consegue absorver tanto a parte auditiva, sentado no carro, cozinhando, fazendo qualquer coisa e vendo lá as coisas, então você absorve. Depois você pega lá o seu livro, o seu trabalho, o seu guideline, o que for, e estuda. Essa complementação que é o ideal. Porém, hoje eu estava montando a aulinha, onde que eu me baseei? Me baseei em dois livros. Me baseei no livro dos nossos colegas pai e filho Lasmar, e no livro do Luiz Cavalcante, o nosso professor Lula. Tá? E aqui tem as classificações que são colocadas. Então foi aqui que eu me baseei nesse vídeo aqui, vídeo aula, para vocês entenderem, e aqui embaixo aqui ficou. Tá? Então, assim, a classificação do útero bicorno é a classificação útero U3. Então a gente falou do útero parcial, do útero completo, e o objetivo final aqui, que foi a dúvida dessa paciente, era se existe uma possibilidade de fazer um tratamento cirúrgico para ela. Primeiro, tem, tá? Ela tem uma perda recorrente de abortamento. Então, na verdade, ela tem uma indicação de trabalhar isso. Pode ser que também considere fazer uma investigação de outras causas com isso, com infertileuta. Tá? Então, isso também é uma questão que acho que vale a pena também fazer investigação. Entender qual é o tamanho dessas hemicavidades, desse útero, para saber se é um útero parcial ou se é um bicorno completo. Ou ainda, que são nas questões em que a gente pode trabalhar com o ressectoscópio, é nessa classificação aqui, que é útero bicorno septado, que é a classificação 3UC. O que é essa classificação? Na verdade, é uma situação especial em que, apesar de ser um útero bicorno, ele tem um septo que permite com que você faça um tratamento cirúrgico e melhore essa cavidade. Então, lembrando, qual que é a importância do tratamento cirúrgico nas malformações? A gente tentar tornar esse útero mais próximo daquele slide inicial, aquele útero lá bonitinho. Ah, precisa ficar o fundinho lá em cima, redondinho, com o tamanho? Não. A gente pode, na verdade, reduzir o tamanho dessas duas hemicavidades, transformando em uma hemicavidade só, simétrica, com as paredes antero, posterior simétricas e laterais também, e deixar essa cavidade o mais próximo da cavidade normal.
Então, como que eu poderia ganhar aqui com ela? Fazendo um procedimento cirúrgico por via histeroscópica, em que eu vou ter as informações da linha interostial, do fundo aqui da serosa e tentar ganhar cortando aqui o máximo possível dentro da minha parte de segurança. Então, como que faria? Aqui eu coloquei aqui, como que a gente faz nosso útero septado? Então, mandei lá para a Eliana, para a Raquel, para o Leandro ou para o Lucas, eles me deram a falar assim, ó, Tiagão, seguinte, da linha interostial aqui, ó, você precisa de 2 dados, certo? Eu vou precisar do dado da linha interostial até o fundo aqui da minha cavidade uterina. Deu 1 centímetro, por exemplo. Então, a gente tem uma indentação aí de 1 centímetro. E qual é o dado mais importante? É o da linha interostial até a minha serosa, que isso é o que vai me dar segurança. Então ele vai colocar lá, Tiagão, você tem 1,2 centímetro da linha interostial para baixo, e depois que você alcançou a linha interostial, eu tenho 0,5 centímetro para cima. Poxa, 5 milímetros é pouca coisa. O que eu vou fazer? Eu vou chegar até minha linha interostial quando estiver operando? Não. Eu vou parando. Quando eu for vendo que está próximo da linha interostial, eu interrompo o meu procedimento com segurança. E lembrando que quando fica com 1 centímetro ou menos da distância da linha interostial, é um útero septal, é um útero arqueado, e o útero arqueado ele tem as mesmas capacidades gestacionais do que uma paciente com útero normal. Então, o que a gente vai fazer? Tentar levar o mais próximo da normalidade, deixando esse útero septado como útero arqueado, você resolveu o problema da sua paciente. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A mesma coisa. Então, vou chegar e ele vai mandar para mim, Tiagão, é o seguinte, a tua distância aqui que você tem da linha interostial, se ela tem 8 milímetros. E aqui para baixo, quanto que eu tenho? Ah, aqui você tem mais 8 milímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar chegando próximo disso. Aí agora vai o pulo do gato. Tá? Qual é a recomendação que você faça esse procedimento? O útero septado, quando está muito próximo, também, mas principalmente o útero bicorno septado, que você faça guiado ou por uma pessoa experiente com ultrassom ou guiado por laparoscopia em conjunto. Tá? Por quê? Porque vai reduzir a chance de uma perfuração com lesão de outros órgãos. Ah, e se você tiver com a laparoscopia, útero levantado, furar e tal, pô, você para, dá o pontinho lá e resolve, porque isso aí vai melhorar, vai ficar bom e a paciente não vai ter um problema por causa disso. O problema é você furar, não ver e lesar alguma coisa do lado. Então, esse caso aqui é um caso extremamente recomendado com que você faça guiado por laparoscopia ou ultrassonografia. Tá? Então, esse aqui acho que é uma situação super especial. É um caso que a gente já conseguiu fazer na clínica, na CIT, algumas vezes, guiado por ultrassom. Tá? Eu tenho a felicidade, eu faço meu jabá lá, que eu trabalho lá, eu sou super feliz. Lá todo mundo me ajuda. O último caso que a gente fez isso, estava junto a Raquel, junto com a Fellow, com a Stephanie, e a gente foi acompanhando com segurança, conseguiu melhorar, aumentar em mais de 50% a cavidade dessa paciente, né, que eram 2 hemicavidades, e a gente conseguiu abrir, ficou super bem a cavidade dela. Então, assim, é uma opção factível, está na literatura, está tudo bonitinho, porém precisa de uma avaliação prévia importante e um acompanhamento intraoperatório com alguém lá do lado, com ultrassom ou, se não, com a laparoscopia. Então, vou encerrar aqui essa aula aqui, fazia um tempinho que eu não fazia vídeo, tá? Então, fazendo aqui a divulgação da clínica, se alguém precisar, esteroscopia, reprodução, ultrassom, estamos à disposição. E o Sterology. Tá querendo mais conteúdo, quer ajuda, assessoria? Você tá louco se você não tá lá dentro ainda, tá? Vou deixar o link aqui embaixo para entrar. Tem mais de 140 aulas, tá quase acabando. Estou colocando toda semana uma aula nova do Congresso do Stereotalks. Tem muita coisa, tem um curso completo de estereoscopia lá dentro. E o conteúdo lá é sempre feito dessa maneira. Colega teve dúvida? Me liga, resolvo o problema dele e monto uma aula em cima disso. E cada vez mais estou chamando mais colegas para também mostrarem outros pontos de vista para a gente sempre continuar melhorando de pontos de vista diferentes, de estratégias diferentes para a gente resolver nosso problema. Até a próxima. Teve alguma dúvida? Me manda uma mensagem. Inclusive, quando mandar dúvida, é mais uma ideia, uma sugestão para um próximo conteúdo.
Então, até mais. Tchau.